presença dele preciosa. Que Deus possa nos abundar hoje de toda a sua graça, misericórdia, perdão e nos sustentar com tua destra fiel. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos então adorar o louvor, como disse, o louvor de número 15. E nós vamos então dando assim continuidade do nosso trabalho nesta noite. Amém? Nosso sonoplasta vai colocar lá esse louvor e nós iremos adorar juntamente esse magnífico louvor, aonde nós reconheceremos louvando que foi na cruz, porque foi realmente na cruz. Foi na cruz que Jesus me isentou da morte e isentou você também da morte. Amém? Aleluias! Para os gregos é loucura, mas para nós é o poder de Deus para a salvação, porque isso é daqueles que creem. Aleluias! Vamos adorar então, bem feliz, bem alegre, abrindo a tua boca e o adorando. Fruto dos teus lábios é para louvor a Deus. Amém? Cante. Como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Creia nisso, meu irmão, creia. Foi na cruz que eu falava dessa graça sem par. Depois, do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé os meus olhos abri e agora me anego em sua luz. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós cremos, aonde foram apagados nossos pecados, na tua morte nós tivemos vida. Por isso toma-nos, Pai. Mas um dia senti meu pecado levi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, me levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Cante, igreja, cante. Porque foi ali no alto da Golgota, foi no alto do Golgota, foi lá no Caveiro, ali onde foi morto nosso Senhor, por amor daqueles que creem, aleluia. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me anego em tua luz. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, aplaudo o Rei. Oh, aleluia. Foi ali na cruz, foi ali que Ele me isentou, que Ele te isentou, porque já nos encontrávamos mortos, sem esperança, sem Deus e sem vida no mundo. Mas aprove que Deus foi lá e com grande misericórdia sacrificou o teu único e maior bem ao meu favor, e daí então nele você tem vida. Amém? Aleluia. Vamos adorar agora o 274, irmão. Um louvor meio difícil de adorar, mas nós que queremos andar na luz, difícil eu digo porque
Nós não somos acostumados, mas não é impossível nós adorarmos Ele, amém? 274, tapa, vamos então adorar Ele também. E assim, vamos tirar nossa oferta, né? Aleluia. Amém, já aproveita, já vai pegando sua oferta e você já vai abençoando a obra nesta noite, amém? Oh Deus, nós te adoramos, Pai. O mundo perdido em pecado se achou, Jesus é a luz do mundo, trevas na glória brilhou, Jesus é a luz do mundo, acredite nisso. Vem para a luz, não queiras perder, perfeita paz, um novo viver. Eu cego fui, mas já posso ver. Jesus é a luz do mundo. Maravilha! No mundo já temos Betel. Jesus é a luz do mundo. Irás pela luz se tu fores fiel. Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, deveis perder perfeita paz do novo viver. Eu cego fui, mas já posso ver. Jesus é a luz do mundo. Aleluia. Cego e presos no vale de horror. Jesus é a luz do mundo. Liberte-se essa noite, chamados a ver seu fulgor. Jesus é a luz do mundo. Venham, vem para a luz, não queiras perder perfeita paz do novo viver. Eu cego fui, mas já posso ver. Jesus é a luz do mundo. Oh, aleluias, te adoramos, Senhor. Andamos em luz e não nos perdemos. Aleluias, te adoramos, Senhor. Maravilhoso Deus. Oh, aleluias, aplaudam Ele. Ah, não. A luz do mundo. A Bíblia, Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, não queiras perder perfeita paz do novo viver. Eu cego fui, mas já posso ver. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. A luz que brilha em plenas trevas, amém? Graças a Deus. Levante tua mão para cá, querido. Deus, eis aqui, Senhor. Abençoa, Pai. Tudo seja para a tua glória. Glorifica com aquela glória que tu tens. E abençoa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém, querido? Aleluias. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53, por favor. Capítulo 53. Aleluias. Isaías, profeta messiânico, profeta que viu Jesus como ninguém, irmãos. Como ninguém. Aliás, viu Deus como ninguém. Então, no capítulo 53, vamos tirar um verso aqui para nós inspirarmos a palavra essa noite. O versículo de número 7. Amém? De número 7. Todos acharam? Amém. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Se você pode, em reverência a Ele, curva a tua cabeça. Deus, ah, Pai, quão grande és.
reconhecer essas coisas. Quantos que têm chorado, Senhor, ainda professando ser cristãos, mas não entendem ainda essas coisas, porque esses são aqueles que estavam, os teus mistérios que estavam todos em oculto, e porque não conhecemos, não podemos ser sensíveis, e tampouco sentir o privilégio daquilo que o Senhor prometeu e fez cumprir a vida de cada um daquele que crê, Senhor. Então nessa noite desperta, porque a tua palavra é essa: desperta tu que dorme, desperta a incredulidade, Pai, para que alcançamos fé. Desperta a tua salvação, para que tomamos posse do teu reino. Desperta, Senhor, a esperança, para que nós com a esperança o aguardamos, porque nada é melhor e nada é maior, Pai. E nisso abençoa a tua igreja, ao ouvir de novo a tua voz, para a tua glória te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, querido? Graças a Deus, amém? Senta bendizendo, engrandecendo, adorando, porque Ele é a melhor porção para todos aqueles que creem, amém? Louvado seja Deus. Esta manhã, desse dia, eu me lembrei dos últimos acontecimentos, estava me lembrando dos últimos acontecimentos que antecederam ali, porque nós estamos na verdade, na Semana Santa. Então teve uns eventos que aconteceram naquela semana, desde o domingo que passou. Aquele domingo foi aquele domingo então que Jesus, ele desceu ali as vielas de Jerusalém sobre um jumentinho. Ele desceu e o povo todo batiam palmas, né? E tomavam palmas também dos coqueiros, das plantas, e fazia questão de colocar sobre o chão, porque ali estava passando Jesus, o Filho de Deus. Para que se cumprisse a Bíblia, para que se cumprisse a palavra de Deus, diz que ele viria sobre um asno, um jumentinho, filho de uma jumenta. E isso sucedeu. E aqueles que eram apaixonados, aqueles que criam, como hoje nós, de certa forma, também somos apaixonados, nós cremos em Jesus, ainda só conhecendo a história, o translado, nós cremos em Jesus, então nós despojamos de nós mesmos por amor de Jesus. Assim conforme estava determinado, cantavam Hosana, Hosana nas alturas, Hosana ao Rei, porque o Rei vem. Então desde domingo para cá, a fúria, o ódio se acendeu muito mais, porque muitos o seguiam. E Jesus desceu pelas tranqueiras de Jerusalém, sobre o jumentinho. Então a partir da segunda-feira, tudo ia corroborando para que a qualquer momento Jesus fosse apanhado. E tinham pressa, porque a Páscoa estava muito próxima. Você veja que quando nós receitamos aqui a Santa Ceia, tem um momento ali que na Santa Ceia diz assim, que ele diz assim: e jamais tomaremos dessa vide no mundo, só naquele dia, então agora na casa do meu Pai. Na última Santa Ceia que Jesus fez o evento, naquela última Santa Ceia, Jesus então já está falando às claras que agora jamais ele vai viver aquele momento da Páscoa outra vez com seus discípulos. Jesus está deixando às claras, pode observar que está lá no capítulo 11, até que naquele dia nós tomamos dessa vide na casa do meu Pai. Ele já está certo de que, e deixando os seus discípulos certos de que não vai ter mais possibilidade nunca mais dele se sentar, dele partir o pão, demonstrando o seu corpo, dele dar um cálice para que eles tomassem, demonstrando o sangue que ele ia derramar sobre a cruz do Calvário. Tudo isso veio acontecendo. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus fez aquela oração de um quilátero que sequer podemos compreender a altura da oração que Jesus fez no capítulo 17 do Evangelho de João. Demonstra ali a grandeza de Deus para com o Filho, o que ele recebeu para com o Pai, o que ele tem para aqueles que o seguem,
O desejo de naquele dia, então, estarmos todos juntos. Igreja dividida hoje, isso é um perigo. Isso é um perigo, porque como é que então nós nos unificaremos, nós entraremos num elo só, numa só aliança, num só sincronismo naquele dia, se nós aqui já vivemos já em divisão? Como será? Uma oração magnífica. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, o que o profeta disse foi que ele foi oprimido, mas que ele não abriu a boca. E assim como um cordeiro, que era a maior expressão do sacrifício do holocausto, quando então se fazia no tempo, que era a sombra das coisas futuras, como um cordeiro, ele compara, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, os que o perseguem, os que cogitam, os que judiam, ele não abriu a boca. Ele foi para morrer em morte sem abrir a boca, acusado de pecado, sendo ele santo, levantando sobre ele injúria, dizendo ser injusto, mas ele justo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E ele então, o profeta, quando ele começa a falar aqui a respeito de Jesus, porque ele já vem falando, por isso que ele pergunta, logo no primeiro versículo aqui de 53, ele pergunta quem deu crédito àquela pregação. Quem deu crédito a esta pregação? Porque ele já está falando, porque ele está sabendo que naquele dia então que Jesus vem, muito será o descrédito a Jesus. Muitos serão aqueles que o abandonarão. Muitos serão aqueles que jamais querem ouvir a sua voz. Ele começa então descrevendo. Aí Isaías, como um dia desse aqui o Espírito Santo falava conosco, Isaías, que não foi possível vê-lo, que ele é um daqueles profetas então, que anunciou, mas que não pôde ver Jesus, e ele afirma que nós, aqui ó, verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele quem, pastor? Jesus. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, ou seja, a nossa transgressão, o pecado de todos os homens, mas Deus fez cair sobre ele, e caindo sobre ele me isentou do meu pecado, da minha culpa. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, então não tenho mais culpa, eu vou então fazer muitas culpas. Não faça isso, porque não é só a vontade dele. Uma vez que ele apagou, então, o que o apóstolo Pedro fala no capítulo 2, no verso 24, 2 Pedro? Levando ele mesmo os nossos pecados, a nós que estávamos desgarrados, e que o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Então Pedro vai dizer, levando ele mesmo, confirmando o que Isaías falou, para que não tivesse nenhuma dúvida, levando ele mesmo os nossos pecados, mas para que mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e aí então por suas pisaduras nós fomos sarados. Quantos crentes enfermos e não conseguem encontrar a cura, a libertação, está afirmando que verdadeiramente ele levou sobre si as vossas enfermidades. Então Pedro é testemunha disso, verdadeiramente ele levou, ele tomou todos os nossos pecados, e agora eu tenho simplesmente que viver para a justiça. Aí eu recebo, aí pelas pisaduras dele me justifica. Bendita, irmão, a palavra de Deus ela é toda justa, né, Tiago? Ela não se perde, Natália. A palavra de Deus, por isso que chama ela de radical. Ela fala por si. O que ele fala lá acontece aqui, porque se você olhar no 53:4, e diz assim, olha, verdadeiramente, não vai dizer assim, olha, eu acho que ele levou. Parece que deu a impressão que ele estava levando a nossa transgressão, a nossa enfermidade. Não está não, ele está afirmando aqui, olha, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele está afirmando, porque o que é verdade é
verdade, cara. E nós, cara, levou enfermidade, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Foi o que Jesus passou por amor de mim, por amor de todos os homens. Ainda que os homens não querem, rejeitam, mas ele fez isso por amor de nós, o gênero da sua criação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Abre a sua Bíblia no capítulo 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, só a primeira e a segunda, nós vamos ficar aqui na primeira. Aleluia. Logo no primeiro capítulo. 1 Pedro, primeiro capítulo. Louvado seja Deus. Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que lá por tradição você recebeu, eu também recebi de nossos pais, cara. Mas com o precioso sangue, o que te comprou, o que me comprou, o precioso sangue como de um cordeiro imaculado e incontaminado, as mesmas expressão em que usa o profeta lá 7 séculos antes, o apóstolo Pedro, que esteve com ele, também usa da mesma expressão, porque não houve repudio, não houve rebelião. Até mesmo aquele que pensou que iria defender Jesus naquele momento foi exortado na última hora, porque um soldado foi ferido com a espada e Jesus falou: não é assim. Jesus disse: eu não ensinei isso. Há quanto tempo vocês estão comigo? Eu não ensinei isso a vocês. Alguém estava pensando que agora então teria que partir para cima daqueles que vieram pegar Jesus e vencê-los na espada. Não é isso. Jesus é a própria expressão do amor, veio pregar o amor. Ele é o amor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus demonstrou e ensinou que o ódio se vence com o amor, o mal se vence com o bem. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Como um cordeiro imaculado, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, incontaminado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando nós entendemos essas coisas, irmãos, é maravilhoso, porque sobre essas coisas que nós aprendemos vem então o nosso coração temor. Reconhecemos e somos então gratos ao que Ele fez por nós, porque o favor que Ele fez para nós, nós não tínhamos feito nenhum bem para que recebêssemos esse favor. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos voltar para o nosso texto aqui, por gentileza. 53, Isaías. Louvado seja Deus. Isaías está falando tudo isso aqui como se um slide, como uma tela que está passando tudo ali à sua frente, olha. Perante seus tosqueadores, final do nosso texto, perante seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Aí Isaías vai mais: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. O que Jesus falou quando aquela mulher chegou diante dele? Aquela Sírio Fenício, aquela mulher cananeia, povo inimigo de Deus. Eu imagino com o ar de desprezo, conjecturando a história,
ela chegou e socorre-me. Eu acredito que Jesus deve ter feito assim, olha. Mas eu não fui enviado, como se falando com aqueles outros que estavam ali. Mas eu não fui enviado, senão pelas ovelhas perdidas de Israel. Olha aqui, ó. Pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. O povo estava distanciado de Deus, porque haviam então certamente atingido, ofendido a Jesus. E por isso que então Jesus tem que vir, primeiro por eles, primeiro pelo judeu, e depois também por nós. Louvado seja Deus. E puseram, agora já fala sobre a morte de Jesus, e puseram sua sepultura com os ímpios, aquela, porque ele era santo, tinha que ter um lugar separado para ele, ó. Mas a sepultura dele foi com os ímpios e com o rico, e ele viveu em total pobreza. Jesus nunca teve tesouros na terra, nunca juntou. Na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, olha lá, não precisou de se acovardar para receber nenhuma glória, nem houve engano na sua boca. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Somente ele, da forma em que ele veio para isentar-nos da morte. Por isso que aqueles sacerdotes, domingo na Santa Ceia, nós aprendemos um pouco disso. Por isso que aqueles sacerdotes, daqueles dos quais vieram antes, eles não eram, tem um pouquinho ainda, eles não eram capazes de fazer um sacrifício único. E por quê, pastor? Porque eles eram homens, sujeitos a emoções, a pecarem. Eles também morreram. E morreu por quê? E morreu e não ressuscitou. Porque morreram também na ignomínia. Vão ressuscitar em glória, mas só naquele dia, para se depararem diante do grande tribunal. Agora o sacrifício de Jesus não. O sacrifício de Jesus foi perfeito, por isso que foi único, uma só vez. Aos Hebreus capítulo 9, versículos de número 11. Mas vindo Cristo Jesus, não por um tabernáculo feito por mãos, ou seja, como aqueles que o povo levítico, que os sacerdócios levíticos então aplicava, por aquele tempo que às vezes estava aqui, aquele tabernáculo que às vezes estava aqui, depois já estava em outro lugar, em meio ao deserto. Não foi daquela forma. O autor dos Hebreus está explicando isso para o povo de Israel. Mas por um tabernáculo não feito por mãos de homens, mas um tabernáculo que se efetuou uma redenção eterna. Foi neste sacrifício, foi nesse tabernáculo, foi nesse sacrifício de Cristo Jesus, é que então se deu a vida eterna àqueles que creem por esse sacerdócio. Bendito seja o nome do Senhor. Então esta é a vontade dele para conosco, para que nós agradamos essa causa, abraçamos essa causa, pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual morreu e o seu sangue nos justificou, porque até hoje o sangue dele está como um maior bem que os homens puderam ganhar, puderam receber. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que nós somos dele e ele é nosso. É nosso bem maior, nosso bem melhor. Não há nada que se assemelha, não há nada maior, não há nada melhor. Porquanto não fez injustiça e nem houve engano na sua boca. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, por favor. Aleluia. Gálatas capítulo 3. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você vai ver qual foi o estado que ele se encontrou para nos isentar. Aleluia. Capítulo 3 do livro de Gálatas, versículo de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Aqui, olha, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso que Jesus foi pendurado na cruz do madeiro, porque ele teve que se fazer maldito, mesmo sendo Deus,
mesmo não tendo pecado, mas ele foi lá e fez aquilo que cabia a nós fazermos. Morreu em morte de cruz, porque maldito seja aquele que seja pendurado. Então ele foi da forma que ele foi lá, levado ao madeiro para que demonstrasse que ele também era maldito. E nisso ele estava me isentando aqueles que creem da maldição, por sua benignidade, por sua bondade, por sua compreensão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Virá a sua posteridade, prolongará os dias, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Foi do agrado do Pai moê-lo. Mas também no livro de Gálatas também diz que nele habita corporalmente toda a plenitude. No livro de Filipenses diz que ele também herdou um nome que está acima de todos os nomes, ao qual deu todos os joelhos vão se dobrarem e toda a língua há de confessar que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Glória a Deus. Herdou um nome que está acima de todos os nomes. Foi do agrado do Pai o moê-lo, mas também o enfermar, mas também o exultou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Glória a Deus. Jesus que no dia de hoje ele estava ali, ele subiu a Getsemane. A Bíblia lá no Evangelho de São Lucas diz que ele orava, e quanto mais ele orava, mais o seu suor, as gotas do seu suor se transformavam em gotas de sangue. Amém. Glória a Deus. Quando Jesus então pediu que se passasse dele aquele cálice, mas depois ele volta: Pai, não, mas toda a vida faça a tua vontade, não a minha vontade. Por isso que ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Ele é digno de ser adorado, irmãos. É digno de ser louvado. Glória a Deus. Absolutamente digno. Aleluias. Louvado seja Deus. Tem um louvor aí, Tiago, não sei se é de número 5. Aquele, quando vocês chegaram, estava cantando aí, era o número 6. É o 4. Coloca ele aí. Vamos ficar de pé, vamos andar aí. Ele foi transpassado. Aos nossos irmãos que estão nesta noite, está a apreciar esse louvor. Glória a Deus. Reconheça isso. Sim, como o cordeiro mudo, ele foi levado à morte, cruz. Ele foi transpassado, de fato. Uma espada o transpassou. Simeão, aquele que apresentou a Jesus, depois que passou os dias de Maria, levaram então ao templo, aonde então Simeão tomou ele dos braços e o levantou. E uma das palavras que Simeão disse foi essa: uma espada ultrapassará a tua alma. O que veio por luz das nações. Simeão serviu no templo, e Simeão então disse: Pai, agora me despede. Depois que ele apresentou o menino do templo, agora me despede, Pai, porque meus olhos já puderam contemplar o rei. Aquele era um dos quais que ele tinha como uma pedra preciosa. Aquele foi dos quais ele sabia qual seria então a redenção, o libertador, a provisão de Israel. Simeão sabia bem, como tantos outros. Mas aqueles que o edificaram, aqueles que eram os edificadores, esses mesmos que tinham a responsabilidade, esses foram aqueles quais Pedro falou que os edificadores que reprovaram a pedra principal da esquina. Mas eu louvo a Deus porque nós não. Para nós, assim como Deus, falando dela, ela é eleita, preciosíssima. Para nós também, Jesus é a pedra principal, a angular da esquina, a pedra que está plantada, arraigada em Sião. Porque cremos nela, porque não queremos ser confundidos naquele dia. Amém. E a palavra é essa: aqueles que crerem nela não serão confundidos naquele dia. Amém. Nós somos das remanescências que também, como edificadores, mas nós não a rejeitamos, nós aceitamos, proferimos, declaramos, profetizamos nela, porque sabemos que ela é a própria vida. Pode colocar aí, fique de pé, querido.
Fiquem de pé, vamos adorar Ele com essa expressão desse louvor. Aleluia. Não. Vai para frente. Não, frente. Glória a Deus. Não. Qual que sabe? Qual o nome que sabe? Acho que ela é a quarta. Eu tinha cantado 3, deve ser a quarta ou a terceira. Aleluia. Não. A outra, Tiago, vai tocando. Eu cantei Espírito Santo. Deixa ela a sétima. Essa aí mesmo, essa aí mesmo. Isso. Vamos adorar. Isto. Pelas nossas transgressões, Pai, benigno, santo, justo, fiel, bondoso, caridoso, o castigo chegou, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Creia nisso, querido. E pelas suas pisaduras fomos. Seja sarado esta noite, acredite, creia nisso, creia, porque eu quero tomar posse também da minha cura, da minha libertação, da minha salvação. Estou sarado, estou sarado pelo nome de. Alcance, Senhor, esta noite. Alcança Joara, alcança Yara, alcança Sidney, alcança Sabrina, alcança que se encontra enfermo nesta noite, que a tua morte foi a razão. Sim, o nosso que transpassou para me sarar, para me libertar, para me curar. Aleluia! E morreu pelas nossas iniquidades. Ele levou o teu pecado, querido, ele levou o meu. Que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, oh Deus, o teu sofrimento trouxe alívio para mim, o teu sofrimento trouxe para a minha vida. Por isso receba meu louvor, eu quero te adorar. Estou sarado. Nós que estamos com a mente perturbada, o lado que está em dissensão, seja sarado essas confusões, esses conflitos, esses encontros de ideias, Senhor. Oh, eu quero ver a minha nação sarada, eu quero ver os homens sarados, Pai, sobre toda a terra. Pensei que tu podes fazer por amor de ti. Conserva em tua presença. Nada é melhor, nada é maior. Tu és o nosso grande prazer, oh, esperança de Israel, força dos fracos. Glorifica com aquela glória que tu tem antes que todavia, Pai, estamos. Estou sarado, estou sarado, estou sarado, estou sarado. Aplauda ele, querido. Aleluia, amém. Graças a Deus. Guardem então esta palavra que vocês ouviram essa noite. Guardem seus corações e Deus possa abençoá-los em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.
É o nosso irmão de casa também nos resta despedir. Certo é que, se Deus permitir, nós aqui estaremos então no domingo, a partir das 8h30 da manhã, se Ele permitir, e falaremos sobre Ele de novo. Esse nome que acabamos de cantar e dizer que está acima de todos os nomes, porque foi no domingo que não encontraram Ele no sepulcro. Foi no domingo em que Israel foi surpreendido. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós estaremos aqui fazendo menção, se Ele permitir. Deus abençoe, fico com a graça e com a paz. Até domingo, se assim permitir. Então, tchau, tchau.